Denis, cadê você? Eu tô escondido aqui nesse vídeo porque eu não importo nesse vídeo. O que importam são essas duas equações aqui que explicam como a radioatividade funciona. E eu vou mostrar um exemplo aqui para você utilizando... Lembra daquele vazamento, aquele acidente que teve com o Césio 137 em Goiânia lá nos anos 80? Então, eu vou usar essas equações aqui para mostrar para você quanto de césio que existe ainda lá hoje em dia e quanto que vai existir daqui a 100 anos mais ou menos. Para isso nós vamos usar essas equações e não se preocupe, você não precisa saber nada de matemática, eu vou te explicar passo a passo. Então essa primeira equação aqui fala sobre uma coisa que nós chamamos de tempo de meia-vida. Denis, o que é o tempo de meia-vida? Vamos imaginar que você tem aqui uma amostra de material radioativo que tem aqui, sei lá, 4 bolinhas, tá vendo? Não importa que material que é, vamos imaginar que são 4 átomos ali. O tempo de meia-vida é uma pergunta, na verdade, que eu faço para você. É o tempo que leva para que metade dessa amostra aqui sofra decaimento radioativo. Ou seja, daqui a um período de tempo, eu vou ter só 2 bolinhas. As outras 2, que é a metade, sofreram decaimento e foram embora. Aí esse mesmo tempo de meia-vida é o tempo que leva para que mais metade dessa amostra que sobrou decaia. Ou seja, eu tinha 2, agora eu tenho uma bolinha só e a outra foi embora. E esse mesmo tempo de meia-vida é o tempo que leva para que metade dessa bolinha, então ela vai ser só metade, desapareça. E assim vai indo. Aí essa metade vai ser a metade da metade, vai diminuindo, diminuindo. Ou seja, cada tempo de meia-vida que passa, a tua amostra decai pela metade. Então, essa fórmula aqui mostra pra gente como que a gente calcula esse tempo de meia-vida. Essa segunda equação que tem ali na tela, que é essa aqui, ó, mostra para você a quantidade de material que vai sobrar depois desse tempo de meia-vida. Bom, para fazer essas contas, nós vamos ter que aprender algumas coisas aqui, ó. A gente vai utilizar o logaritmo de 2, o logaritmo natural de 2, e vai dividir por uma constante de decaimento. Fazendo isso, nós vamos encontrar o tempo de meia-vida. Mas, Denis, o que é essa constante de decaimento? Nós, cientistas, a gente consegue determinar isso em laboratório, utilizando materiais, por exemplo, o césio. A gente pega lá e vê quantos átomos decaem em, por exemplo, 1 minuto, 2 minutos, 1 dia. A partir disso, a gente consegue ter uma ideia dessa constante de decaimento. É uma medida feita em laboratório para cada amostra, tá bom? Para cada material. Quando você está tratando da quantidade de átomos que estão naquela amostra, você tem que fazer uma conta do tipo. Você pega a quantidade de átomos que tinha no começo, em gramas, por exemplo, né? Multiplica pelo número E elevado a menos lambda T. O que é o T? É o tempo. É o tempo que você calcular. Por exemplo, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1 bilhão de anos, você pode calcular quanto de material vai ter na tua amostra radioativa daqui a 1 bilhão de anos, por exemplo. Ah, Denis, para de enrolar esse negócio aí, vou parar. Só para lembrar você que se você quiser ser o meu aluno, você pode acessar o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Lá tem um curso, que é um curso de radioatividade, onde eu vou te explicar mais a fundo sobre esses conceitos. Ah, Denis, eu não quero aprender radioatividade, então tem curso de matemática, tem curso de cálculo, tem curso de astronomia, tem curso de física, você escolhe lá, beleza? Vamos aplicar essas fórmulas para esse exemplo aqui do caso do Césio 137. Quando aconteceu o vazamento lá, o acidente nos anos 80, foram expostos mais ou menos 20 gramas do Césio 137. Então, são 20 gramas. A constante de decaimento do césio a gente já sabe de laboratório que é 0,0231. O que é isso? É o nosso lambda que estava lá na fórmula. E eu quero calcular para você, eu que estou falando isso para você, eu quero calcular quanto tem hoje em dia, que é mais ou menos 40 anos depois, né? Porque foi nos anos 80, hoje em dia mais ou menos 40 anos depois do acidente, quanto tem de césio hoje em dia lá? E eu quero que a gente calcule também 100 anos depois. Daqui 100 anos a partir dos anos 80, quanto que vai ter de césio lá naquela amostra? Então vamos ver se existe ainda radioatividade lá hoje em dia ou não. Então beleza, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos que usar a nossa... Primeiro de tudo, a gente não sabe o tempo de meia-vida do césio. Ah, Denis, procura na internet. Não, eu quero fazer a conta com você. Para calcular o tempo de meia-vida, você vai fazer o quê? ln de 2 sobre lambda. Pera aí, então vamos pegar aqui e vamos fazer a conta do tempo de meia-vida do césio. Vamos lá. O tempo de meia-vida, ó, t meio, que é meia-vida, só para representar, vai ser o quê? O logaritmo natural
do número 2 dividido pelo teu lambda. Lembra? Estava lá na fórmula no começo. Qual que é o lambda que eu falei para você? A constante de decaimento, que é essa aqui, ó. Então vai ser 0,0231. Vamos calcular isso aqui, ó. Vamos continuar a conta aqui. Vamos fazer por partes. Eu vou pegar aqui a minha calculadora científica, porque eu não sei calcular o logaritmo natural de 2. Então eu vou colocar aqui, ó. O logaritmo natural de 2 é aproximadamente 0,693, tá bom? E isso aqui eu vou fazer o quê? Vou dividir por 0,0231, que é a constante do Césio 137. A partir daqui, ó, eu vou fazer a divisão, então. 0,693 dividido por 0,0231. Isso dá aproximadamente, olha só, você que procurou na internet, 30. 30 o quê? Isso dá pra gente o tempo em anos. Então, 30 anos. Exatamente, se você procurar na internet, você vai ver que o tempo de meia-vida do Césio 137 é de aproximadamente 30 anos. O que que isso significa? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo do tempo de meia-vida. Vamos imaginar lá que a gente tem de volta a nossa amostra com 4 bolinhas do Césio radioativo. O que que isso significa 30 anos? Significa que depois de 30 anos, essa nossa amostra aqui não vai mais ter 4 bolinhas, vai ter só metade. 2. Por isso que é tempo de meia-vida. Mais 30 anos, para quê? Para que essas duas caiam pela metade. Então, 2 dividido por... 2 bolinhas pela metade, então você vai ter uma bolinha só. E aí, mais 30 anos para que metade da bolinha desapareça. E assim vai indo, sempre passando de 30 anos em 30 anos. Então, o tempo de meia-vida do Césio 137 ele é curto. Por exemplo, o urânio ele tem um tempo de meia-vida de bilhões de anos, então é um tempo muito maior do que o Césio 137. Denis, beleza, você encontrou ali o tempo de meia-vida do Césio 137, que você poderia ter procurado na internet, é claro, mas eu quis fazer a conta para você para mostrar de onde vem essa conta do tempo de meia-vida que eu tanto falo nos vídeos para você. Agora eu quero que a gente calcule a quantidade de Césio que vai ter daqui, que tem... Hoje em dia, 40 anos depois do acidente e 100 anos depois. Para isso, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. N de T é igual a N0 E elevado a menos lambda T. Eu vou copiar ela aqui de volta, ó, porque eu não vou lembrar de cabeça. Então, N de T é igual a N0... já vou explicar, calma aí. Que multiplica E elevado a menos lambda T. Lembra o que é o N0? É a quantidade inicial que tinha do material. Olha aqui. A gente já sabe pela história que foi contada no Brasil que foram 20 gramas de Césio que foram expostas. Olha só. Então, o que a gente vai fazer aqui? No lugar do N0, vamos colocar 20 gramas. Então, vamos colocar aqui, ó. NT. Dani, por que você faz passo a passo? É porque eu sempre falo para os meus alunos, seja organizado. Nos meus cursos eu falo, seja organizado, não faça correndo. 20 gramas, então vamos colocar aqui 20, multiplicado por E elevado a menos lambda T. Mas quem que é o meu lambda? Menos lambda. Essa constante aqui, ó, 0,0231. Então, 0,0231. Multiplicado pelo tempo. E Denis, mas quem que é o tempo? Eu tô falando para você. Eu quero que você calcule 40 anos depois que teve a exposição desse Césio, que seria mais ou menos hoje em dia, tá? Em 2024. Então aqui nós teríamos multiplicado por 40. Pera aí que agora eu vou ter que pegar minha calculadora científica aqui, porque eu não vou conseguir fazer essa conta aqui de cabeça. Não tem como fazer isso aqui. Isso aqui só consegue fazer com uma calculadora científica. Então vai ser 20 que multiplica E elevado a menos. Eu vou multiplicar lá, tá? Então, 0,0231 vezes 40. Isso dá aproximadamente 0,924. Denis, quanto que dá esse resultado? Vamos lá, estamos chegando no resultado, olha só. Eu vou pegar aqui a calculadora e vou colocar aqui E elevado a menos 0,924. Isso deu aproximadamente 0,3... Opa, errei aqui. 0,396. E agora eu posso pegar isso aqui e multiplicar pelo 20 ali. Então, vezes 20. Isso dá pra gente 7,9...
Vou arredondar para 8, tá? Vamos arredondar para 8. Então, aproximadamente, quanto que tem hoje em dia lá de césio 137? Aproximadamente ainda existem 8 gramas. Por quê? Por causa do tempo de meia-vida. Então, o que eram 20 gramas, agora, por causa do tempo de meia-vida, já se passaram 30 anos, vai caindo pela metade. Como passaram alguns anos ainda mais, caiu um pouco mais. Então, tem mais ou menos 8 gramas ainda remanescentes lá do material que foi exposto. O resto sofreu decaimento radioativo já e desapareceu. Virou partícula alfa, partícula beta, raio gama e etc. Agora eu quero que a gente faça essa mesma conta. Vamos apagar tudo isso aqui. Só que agora eu quero que a gente faça para o tempo de 100 anos. Partindo dos anos 80, lá quando teve o acidente, quanto que você vai ter de material depois de 100 anos? A conta é a mesma. O tempo de meia-vida é o mesmo. No lugar do tempo na fórmula, eu simplesmente vou colocar 100 anos. Então pode brincar aí, se você quiser, coloca depois o tempo de 1000 anos para você ver quanto que vai dar e bota aí nos comentários o valor. Então veja só, aqui vai ficar 20, que multiplica e elevado a menos... Vou bater aqui a conta, tá? 0,0231 vezes 100. Então, isso vai dar 2,31. Então, vai ser 20 que multiplica e elevado a menos 2,31. Isso dá pra gente aproximadamente, ó, 0, ou vírgula feia, 0,99. Se eu fizer essa multiplicação por 20, isso vai dar para a gente aproximadamente, daqui 100 anos, 2 gramas do césio 137 lá naquela região. Então veja, daqui 100 anos, na verdade contando a partir dos anos 80, né, vão ter 2 gramas de césio. Veja que pode passar muito tempo e o local ainda continua radioativo. Por quê? Por causa do tempo de meia-vida que é explicado por essas fórmulas aqui. Curtiu esse vídeo? Um vídeo um pouco diferente do que eu faço aqui no canal geralmente, né? Dando uma aula específica para você, mas é importante para você ver de onde saem as coisas que eu vivo falando aqui, que tem um embasamento matemático e científico por trás. Se você quiser ser o meu aluno, aprender mais coisas assim, acesse o curso de radioatividade aqui no primeiro link fixado nos comentários. Se você puder só curtir o vídeo, já vou agradecer muito. Beleza? Então, muito obrigado e até mais!